Hoje eu vou gravar com vocês um podcast juntos. Eu chego aqui em casa, pego o celular, mostrar para vocês como que faz. A tecnologia nos aproximou e distanciou, né? Durante a pandemia, a tecnologia tem sido muito útil para nós do direito do trabalho, para ficar próximo, poder trocar experiência e tal. E uma das ferramentas é o podcast. Podcast são pequenos áudios que você ouve em qualquer plataforma. Se você tem Deezer, Spotify, ou, por exemplo, no meu caso, lá no meu site tem todos esses áudios. É comum as pessoas estarem no trânsito, ou fazendo uma caminhada, ou estudando. No meu caso, eu me tornei um consumidor de podcast de manhã. A hora que eu vou fazer o café lá para os meninos, acordo ainda meio sonolento, eu ponho o celularzinho do lado da onde eu lavo louça ali e tal, tem uma janela, eu ponho lá e clico no podcast que eu gosto. E é o tempo de fazer o café, fazer o lanchinho ali, é o momento que eu ouço. Aqui em casa, eu gravo, geralmente à noite, eu faço um esqueminha à mão mesmo e coloco no gravador, como vocês vão ver agora. Então vamos lá. Então hoje eu vou gravar com vocês aqui um assunto triste, que é do momento também, mas para a gente pensar juntos eu vou falar sobre PDV e demissão em massa. Vou gravar aqui junto com vocês. Às vezes eu gravo, tenho que regravar, falo alguma coisa errada, por isso que eu faço o esqueminha aqui. Mesmo quando eu erro, pessoal, eu tenho o hábito de deixar tanto as aulas quanto o podcast, desde quando eu comecei a dar aula, mais espontâneo. Porque o ser humano não é aquela figura certinha, sem erros. Isso não existe. Isso é fake. Então, esses dias eu estava gravando uma aula ao vivo aqui e eu deixo sempre um copinho com água, igual tá esse aqui. E ele estava suado assim, eu fui pegar o copo, ele caiu e molhou. O ideal era que eu parasse a aula ao vivo, trocasse a camiseta e tal. Mas eu não ia ter outro horário e tal. E aqui em casa, os meninos, eu preciso fazer toda uma estrutura. Tenho um filho pequeno que entra toda hora e tal. Continuei gravando a aula ao vivo, molhado. Falei, gente, a camisa molhou aqui, vai assim mesmo, né? E o podcast é a mesma coisa. Se você quiser um dia gravar um podcast certinho e tal, você grava vários, para ele ficar sem erro. No meu caso, a hora que eu vou gravar, às vezes fica meio errado, às vezes falo uma palavra ali, um verbo conjugado errado e tal, e etc. Tá bom? Mas isso tudo é jeito. Então eu baixei aqui um gravador desses que você pega lá no seu aplicativo e baixa gratuitamente e tal. Então funciona mais ou menos assim. Você coloca, se estiver num ambiente fechadinho, igual está o meu escritorinho aqui, o áudio fica melhor, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Valendo. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Carreiras Trabalhistas comigo, Henrique Correia. Eu geralmente falo bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu não sei que horário você vai ouvir, mas é um prazer estar gravando mais um áudio em 2021. Hoje nós vamos falar de um assunto triste, que é do momento, que é o plano de demissão voluntária e demissão em massa. Foi anunciado agora um PDV, Plano de Demissão Voluntária, um incentivo à demissão voluntária, pelo Banco do Brasil. E a Ford, a montadora de veículos, anunciou o fim das atividades da fabricação, né, da montagem de veículos no Brasil. Então, primeiro eu vou falar do PDV, que o Banco do Brasil anunciou, e depois eu vou tratar da demissão em massa. São dois assuntos em um único podcast. Se você tiver alguma sugestão, crítica a esse podcast, manda para mim, para eu poder aprender com vocês e a gente poder atualizar juntos, né? Bom, o PDV
ele tem o objetivo de diminuir os quadros da empresa, dando um incentivo àquele empregado que pede demissão. Tá legal? E toda a discussão é porque o empregado que pede a demissão, ele ganha uma indenização, que até pouco tempo atrás não estava nem prevista em lei. Tá? É comum em multinacionais, empresa com maior poderio econômico, né? Pequenas empresas não adotam, em regra, PDV. Bom, a natureza jurídica, quando a gente fala natureza jurídica na área, né, na área jurídica, já fica parecendo uma coisa. Não, natureza jurídica quer dizer qual a sua característica principal, característica. Bom, a natureza jurídica é que há um pagamento de indenização. Esse pagamento de indenização é bom que se diga que não reflete nas demais parcelas, pois se trata de indenização. O TST, o ápice da jurisprudência trabalhista, até onde pode chegar a área trabalhista, o último grau aí, tem uma OJ que fala sobre isso, é a Orientação Jurisprudencial 356. Muito bem. A grande discussão que era da minha época de concurso, depois continuou como na minha época de professor e autor, e até hoje pagou o PDV, pode discutir outras verbas, o empregado que adere ao plano de demissão voluntária e recebe essa indenização, ele pode discutir, por exemplo, hora extra? Sim, pode, né? Porque, em regra, o PDV paga só aquelas parcelas que estão no termo de rescisão, a indenização, o que não tiver lá, por exemplo, hora extra, pode se rediscutir na Justiça do Trabalho. Tem uma orientação jurisprudencial do TST que trata disso, é a OJ 270. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. A aula parava aqui, mas teve a reforma trabalhista, e a reforma trabalhista, né, adotando um posicionamento do Supremo, que aí é o ápice do judiciário como um todo, é quem fala sobre constitucionalidade ou não. O Supremo tinha uma decisão que, se o sindicato participasse do PDV, né, ele daria quitação geral do contrato e aquele empregado não poderia discutir na Justiça do Trabalho, a não ser que apontasse uma nulidade, que houve um erro, dolo, coação, né? Aí sim, mas em regra ele não poderia rediscutir. Então, o que aconteceu? A reforma trabalhista foi lá numa jurisprudência, presta atenção, do Supremo e trouxe para a legislação. A reforma trabalhista, de acordo com o novo artigo 477b, né, se houver participação do sindicato, aquele empregado dará quitação plena e irrevogável e não poderá rediscutir mais, a não ser aquelas parcelas que estão lá, então acabou, tá bom? Recebeu, acabou, morre o assunto. Henrique, dúvida para a gente terminar PDV, como no caso do Banco do Brasil e tantos outros aí que estão fazendo PDV, nesse triste cenário durante pandemia, que é um reflexo, inclusive, da pandemia. Se não houver norma coletiva, acordo ou convenção, era igual antes, paga ali e pode rediscutir outras parcelas. Então, somente a norma coletiva tem o poder de dar quitação plena e irrevogável do contrato de trabalho. O outro assunto desse podcast, para o áudio não ficar extenso, né, pessoal, é dispensa em massa. A dispensa em massa, dispensar 1, 2, 10 ou todos os empregados, é escolha do empregador, é escolha da empresa. Muito bem. A gente fala até um poder potestativo do empregador, está na minha colinha aqui. Só para não ficar muito teórico, né, pessoal? Quando a gente fala poder potestativo, quer dizer o seguinte: ele exerce independentemente da vontade da outra parte. Você está dispensada, Maria, você está dispensado, João. Ah, mas não, você está dispensado. O estabelecimento é meu. Independe da sua vontade. Mas, antes da reforma, antes de 2017, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, que é a mais alta corte trabalhista, né, ele tinha um posicionamento que a gente fala até em ativismo judicial, quando o judiciário dá uma interpretação proativa ali, que às vezes nem tem na legislação,
tinha 2 informativos do TST, informativo 17 e o 34, que falava, veja, se tratar de dispensa em massa, dispensa coletiva, por volta de até 30% dos empregados da empresa, tinha esse percentual aí que nós dávamos uma interpretação, precisava da participação do sindicato, até para diminuir os impactos econômicos naquela localidade. E aí, se não tivesse, tinha que reintegrar. Havia, portanto, um pressuposto obrigatório antes da dispensa em massa. Tá? Se não houvesse, precisava reintegrar. Veio a reforma trabalhista e passou como um trator em cima disso aqui, e agora é lei, artigo 477-A da CLT. Eu, inclusive, deixei um materialzinho para você acompanhar. Quem quiser escrever ou ler sobre isso, aprofundar, está no site, né? A reforma trabalhista, lá no artigo 477, falou que pode dispensar 1, 10, todos os empregados, independentemente de qualquer pressuposto, não precisa do sindicato. Então, a lei, atualmente, possibilita que o empregador exerça o seu poder potestativo plenamente, de todos. Tá? Ele só não pode dispensar quem é estável. A gestante, o sindical, o dirigente sindical e tal. Então, o poder potestativo hoje é pleno aí para o empregador. Efeitos da dispensa em massa, tem efeitos diversos na localidade e tal, mas é possível. Eu quero encerrar com uma última informação sobre o PDV. Lembrando que o meu curso mais recente está lá na Escola Trabalhista, que é um local em que há vários artigos, aulas de professores e tal, que o curso Aprovação criou para você, inclusive o meu curso completo de Direito do Trabalho de uma forma bem tranquila e tentei ser o mais didático possível. A última informação, pessoal, é que o MPT, o Ministério Público do Trabalho, tem um posicionamento já há um tempo, pós-reforma trabalhista, se a empresa não pagar verbas rescisórias, tem que reintegrar os empregados. Então, ela pode dispensar em massa, mas tem que pagar verbas rescisórias, senão tem que reintegrar. Isso teve várias atuações do Ministério Público do Trabalho. E a outra é a seguinte: o procurador do trabalho que recebe uma denúncia de dispensa em massa e arquiva, que houve pagamento das verbas rescisórias, falou, dispensou em massa e tal, ele arquiva, vai para Brasília, porque é uma garantia da sociedade, quando um membro do Ministério Público arquiva um inquérito, que seja revisado essa postura. Por que ele não vai investigar? Porque acabaram as provas, porque não foi encontrada a ilegalidade, então vai para Brasília num órgão de controle. Esse órgão de controle no Ministério Público do Trabalho, que é essa belíssima instituição que eu faço parte, chama Câmara de Coordenação e Revisão, CCR. E aí a CCR apura, verifica, né? Se for o caso, ela manda continuar a investigação com outro membro, tá? Para preservar a independência funcional. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho tem o posicionamento de que não cabe arquivar denúncias envolvendo demissão em massa sem a participação do sindicato. Ou seja, o Ministério Público do Trabalho tem o posicionamento de que ainda há a necessidade de participação de sindicato para as dispensas coletivas. Tudo bem? Se o procurador, no caso eu, arquivo e vai para Brasília, volta para investigar. Não é arquivado lá. Tá legal? Meus amigos, se você está ouvindo esse podcast aí, esse podcast eu gravei, inclusive está lá no meu canal, no Instagram e no canal do YouTube. Nós estávamos falando como que eu gravo, eu recebi várias perguntinhas, como que eu gravo o podcast. Então é pelo celular mesmo, uma coisa bem tranquila, eu gravo da minha casa. E é isso, se você quiser assistir a esse vídeo, ele está disponível, ou simplesmente ouvir o áudio. E esse e outros podcasts, eu geralmente gravo um por semana, para a gente continuar atualizado durante esse ano de 2021. Um abraço e até o próximo. Meus amigos, é assim que eu gravo o podcast. Esse ficou de 10 minutos. Eu geralmente não deixo ultrapassar 5, 6, mas hoje, como nós estávamos conversando, eu acabei ultrapassando aqui o tempo. Grave um podcast, coloque,
produza as suas opiniões e me marque para eu te ouvir. Até o próximo.